E na época, o imperador Cláudio II, ele não permitia que os soldados se casassem, porque ele acreditava que um soldado casado era um soldado fragilizado, era um soldado fraco. E o Valentim, ele tinha uma outra visão, ele acreditava que, ao contrário disso, que um soldado que fosse para a guerra em nome da sua família, em nome da sua amada, poderia justamente colocar um ato de bravura a mais no meio do conflito. Então é a partir daí que cria-se a ideia de um dia voltado para o amor. E esse dia voltado para o amor é representado muito pelo São Valentim. E agora aqui no telão do Fala Que Eu Te Escuto, o professor Vitor Miciato, doutor em História. Professor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Bispo, boa noite a todos os telespectadores, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo. E essa questão de Dia dos Namorados? Pastor, Bispo, também boa noite ao pastor. É o seguinte, a história do Dia dos Namorados ela é muito antiga, ela remonta até a época do Império Romano. Tem uma história que muitos confundem ou debatem se é verdadeiro ou não, que lá no século XIII, com o imperador Cláudio, havia um representante da igreja que abençoava os soldados que iam à guerra que queriam se casar. E na época, o imperador Cláudio II, ele não permitia que os soldados se casassem, porque ele acreditava que um soldado casado era um soldado fragilizado, era um soldado fraco. E o Valentim, ele tinha uma outra visão, ele acreditava que, ao contrário disso, que um soldado que fosse para a guerra em nome da sua família, em nome da sua amada, poderia justamente colocar um ato de bravura a mais no meio do conflito. Então é a partir daí que cria-se a ideia de um dia voltado para o amor. E esse dia voltado para o amor é representado muito pelo São Valentim. Durante séculos e séculos, a Igreja Católica e depois também as outras igrejas cristãs foram aderindo a esse dia de São Valentim, no que diz respeito a uma data que ultrapassa a figura do santo, mas é uma data voltada para o amor. Uma data voltada para o amor ali na Europa, nos Estados Unidos, em fevereiro, quando está acabando aquele inverno mais rigoroso e começava a safra. Então era um momento também de abertura para uma nova época e abertura para um amor em geral. No Brasil, isso é algo muito mais recente, como vocês estão muito bem observando aí. Vem até no período de 1948, com o João Dória, quando o pai do João Dória, né, que ele acaba colocando esse Dia dos Namorados numa data que antecede ao Dia de Santo Antônio. Então, como o Dia de São Valentim aqui no Brasil nunca teve tanta força, aproveitou-se a data entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais para justamente movimentar bastante o comércio. Tanto é que a campanha do Dia dos Namorados daquele ano foi a campanha vitoriosa. Num concurso de campanhas publicitárias, foi a campanha vitoriosa ali a partir de 1948. Nos últimos anos, podemos dizer assim, a comemoração do Dia dos Namorados em duas datas aqui no Brasil. Como nós incorporamos muito também da influência norte-americana na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso dia a dia, o chamado Valentine's Day, ou o Dia de São Valentim, também passa a ser comemorado agora em fevereiro. Mas, realmente, o mais importante aqui é o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, que completa, se eu não me engano, a terceira maior data comercial do Brasil, perdendo apenas para o Dia das Mães e para o Natal. Ou seja, movimentando o PIB, movimentando o comércio, a economia, inclusive movimentando muito novos casais. Tem muita gente que começa a namorar um pouco antes do Dia dos Namorados, justamente para poder participar desse dia. Professor, quero lhe agradecer por toda essa aula e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês. Outro.